Meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Queremos cumprimentar a todos, dizer a todos que sejam bem-vindos e também queremos cumprimentar os internautas, as pessoas que estão aí à distância, nos acompanhando através do nosso canal GEOC, Grupo Espírita Os Caminheiros. Nós pedimos às pessoas para curtir e comentar, para que esse canal possa crescer. E poder levar mais quantidade de mensagens a todos aqueles que necessitarem. E nesse momento, com muito amor, com muito carinho, nós solicitamos a todos para que juntos façamos uma oração, preparando o nosso ambiente para logo mais a palestra que vai ser realizada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo mal que vierdes contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Nesse momento, nós pedimos a permissão da espiritualidade para dar por iniciado as nossas atividades na noite de hoje. E que assim seja. Vamos fazer uma leitura, um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Jesus em casa de Zaqueu. Cômaro, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, lhe disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto é preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque porque também esse é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem está em Lucas 19, 1 a 10. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos recebendo nosso irmão Alex Caetano, é um colaborador da doutrina espírita, cooperador lá do Centro Espírita, trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis, e hoje ele está aqui para fazer a palestra da noite de hoje. Eu quero convidá-lo para que ele venha fazer uso da palavra nesse instante. Boa noite a todos aqui presentes, né? E os nossos irmãos também desencarnados, aos nossos internautas que estão em casa. Ao final a gente faz menção das pessoas, né, que estão acompanhando nós aqui pelo canal do GEOC. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui, né, convidado pelo Sebastião, pelos nossos amigos, para poder fazer uma palestra. E a gente traz de forma bem humilde, né, um trabalho bem simplório, mas carregado de muito amor, de muito carinho pela causa espírita. O tema, né, que será trabalhado por mim essa noite é: dai de graça o que de graça recebestes. Meus queridos irmãos, essa é a terceira palestra que eu faço sobre esse tema numa casa espírita. E eu rogo a atenção de cada um de vocês, frequentadores e trabalhadores do movimento espírita, da importância desse tema e do assunto que será tratado ao longo dele. Nós, espíritas, temos que ter muita atenção para os dias de hoje, porque a doutrina espírita ela é bela
na sua essência, baseado nas obras kardecistas, o espiritismo primitivo, vamos assim dizer, é aquele que prega o trabalho pautado na caridade, acima de tudo, mas também nos valores morais norteadores do trabalhador espírita. E os frequentadores, aqueles que estão conhecendo o espiritismo, precisam ter a certeza que a casa espírita que eles vão frequentar ou conhecer é uma casa séria, que não caiamos em erros outrora experimentado por médiuns que se perderam na vaidade, na ambição da sua mediunidade e esqueceu que isso é uma ferramenta emprestada por Deus. Nós sabemos que a mediunidade não é algo nada especial ao ponto de vista de fazer da pessoa um ser único. Ao contrário, nós sabemos que o médium, quanto mais mediunidade ele apresenta ter, maiores são seus débitos passados. E isso é uma oportunidade de resgate, através do quê? Do trabalho gratuito, do trabalho da caridade, sem visar recursos, não. Ou seja, sem ser invadido no seu íntimo pela vaidade, pelo orgulho, mas sim pautado na humildade e no trabalho, assim como foi Chico Xavier, nosso maior exemplo de humildade, de um médium extraordinário que não se deixou, se envaidecer pelo poder, pela fama. Eu já fiz palestra aqui, que apresentei números que dariam conta que se Chico Xavier tivesse angariado 10% do valor das obras vendidas, diga-se de passagem, todo o dinheiro foi revertido para a caridade, se vivo estivesse, seria um homem bilionário. Mas, no entanto, ele atravessou sua existência da maior forma simples possível e desencarnou, pobre como ele veio ao mundo, mas rico de espírito. Então, o tema de hoje é para trazer isso à tona aos trabalhadores da seara espírita. Se tens o dom da mediunidade, é de graça que deves trabalhar. Vamos seguir então a nossa palestra. Em Mateus 10, 18, obrigado. Em Mateus 10, 18, vem assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Meus queridos irmãos, você não vai ver nenhum líder religioso, com todo respeito a outras religiões. Não estou aqui para criar polêmica com religião nenhuma. Como eu sempre digo, a gente tem que discutir ideias, não religiões. Se discutirmos religiões, nós vamos afastar de Deus e não vamos chegar a lugar nenhum que cada um vai defender a sua ideia. Mas vocês acreditam que alguém que não leve a sério a sua missão espiritual na Terra vai querer trazer um assunto desse à tona em qualquer púlpito? Lógico que não. Vai contra os interesses dessa pessoa. E um trabalhador espírita, um médium, um dirigente de uma casa, sério, ele tem que levar ao pé da letra o que Mateus trouxe aqui. Se recebesse de graça, também tem que dar de graça aquilo que você recebeu. Certa vez eu fui fazer uma palestra fora da cidade. Ao final da palestra, uma senhora veio em mim e perguntou assim, quanto que eu cobraria para fazer palestra em outro lugar. Eu falei, jamais cobraria. Nunca. E isso é uma coisa que precisa ser seguida. Arrisca. Nós sabemos que tem dificuldades. Quando um palestrante vem de fora, a casa espírita ou o conselho espírita se organiza para poder, sim, custear a passagem, a estadia e alimentação. Isso é normal, isso deve ser feito. Afinal de contas, todos nós, com exceções raras, temos nossas dificuldades, nossas limitações financeiras. Agora, eu particularmente, eu não sei a opinião de cada um de vocês, um palestrante espírita, para tratar de um assunto espírita, não pode cobrar. Prefiro eu ir numa simples casa espírita, ouvir da pessoa mais simples possível, uma palavra lida ali naquele momento, que é feita de coração, do que cairmos no erro,
de tornar uma mercantícia a palavra espírito. Então, o meu tema é um tema um pouco, às vezes, que incomoda algumas pessoas. Minha esposa falou lá, vai você arrumar problema, né? Eu falei, não. A mulher fala. Falou, não, eu só quero instigar esse raciocínio dentro de cada um de nós, de quem está em casa me assistindo, porque isso é importante, meus queridos. Uma coisa, Jairo, que eu sempre defendo, é que religião nenhuma tem que se adaptar para receber fiéis, como a gente tem visto. Ao contrário, a pessoa que tem que se transformar e se adaptar à religião que ela se propõe a seguir. Ao contrário disso, salvo se eu estiver errado, isso não é uma política comercial. Você adapta a fachada da sua loja, ao atendimento ao seu público. Não é isso. E o Espiritismo, ele é magnífico porque ele traz uma rica literatura, desde lá de Allan Kardec, ao longo do tempo, que te proporciona um autoconhecimento e uma luz do conhecimento para você poder saber o que eu estou falando. É simples, meus queridos. Nós, espíritas, como qualquer outro religioso, nós não precisamos de pessoas que falem por nós quando queremos falar com Deus. Nós não precisamos de corretores da fé. Jesus é muito claro. Basta você de coração, numa oração sincera, sua conexão é direta com o divino. Nós que estamos aqui, eu que estou aqui nesse momento falando com vocês, estou emprestando um pouquinho do conhecimento, bem pequeno, diga-se de passagem, para enriquecer mais ainda a vida de cada um. Mas cada um aqui é um universo em si. Cada um aqui tem o seu pensamento, seu ponto de vista, que tem que ser respeitado, diga-se de passagem. Todo mundo aqui tem a condição de abrir o Evangelho, ler e interpretar da melhor forma possível. Porque cada um traz uma experiência de vida atual e de vidas passadas. Eu não posso dizer para vocês que a sua conduta é certa ou errada, porque há todo um contexto em volta disso. Há toda uma gama de história reencarnatória envolvida em cada um dos seres aqui presentes. Por isso que não devemos julgar ninguém. Nós não sabemos o que essa pessoa passa ou já passou nessa vida ou em outra vida. A dificuldade que ela experimenta, para nós, às vezes, é uma facilidade. E é por isso que nós temos que ter essa vã filosofia de entender que cada um de nós somos limitados, cada um de nós temos que ter essa compreensão para com o próximo. Retornando ao tema, vamos seguir aqui com a nossa palestra, mas o que Deus nos deu de graça? O que Deus nos emprestou de ferramenta para trabalharmos pelo próximo e ao mesmo tempo por nós? Quando eu ajudo o próximo, eu estou ajudando a mim mesmo. Isso aí é incontestável. A caridade que fazemos para o próximo conta ponto para a gente, que mostra o quê? Uma evolução espiritual nossa. Quando você emprega o seu tempo para ajudar um necessitado, trabalhar numa causa pelo próximo, abrindo a mão do seu tempo, que às vezes você poderia estar utilizando em outras coisas de interesse particular seu, você está mostrando o quê? Empatia, evolução espiritual. E é isso que Deus quer, o amor ao próximo. Não o amor à esposa, ao filho, isso aí é um amor já automático. Mas a um necessitado, a um desconhecido, pela caridade que se dá de várias formas, pela caridade material, na entrega de uma cesta, de um material para ajudar uma pessoa que mora debaixo de uma lona, num calor escaldante desse, ou numa palavra amiga. Quantas pessoas te procuram, vez ou outra, para trazer um problema? E aí você é convidado a falar com essa pessoa as palavras corretas. A gente cala-se por um minuto, esperando uma intuição e leva uma ajuda a uma pessoa que está aflita, né? Uma pessoa que está tendo um casamento desmoronado, uma pessoa que está uma dificuldade financeira muito grande, pensando no suicídio. Você pode dar de graça um bom conselho. Olha só, de graça. Não se cobra isso. E feito isso, você não cobra isso lá na frente. Quando você estava no pior momento da sua vida, eu te ajudei. Você perde o mérito. Dai de graça e esqueça. A caridade é assim. Você ajuda e esquece. Não cobre retornos, porque senão perde o mérito.
Então, a pergunta que foi feita, mas o que Deus nos deu de graça? Dons. A Igreja Católica ela trabalha muito bem esse tema de dons. E eu fui lá no Evangelho, busquei isso, porque o apóstolo Paulo cita 9 principais dons, lá em Coríntios 1:12. Quais são? Vou tirar essa água aqui antes que eu derrubo ela. Quais são? Palavra de sabedoria, né? Que são os conselhos sábios baseados na palavra de Deus. Palavra de conhecimento, conhecimento especial sobre situações ou pessoas. A fé, confiança inabalável em Deus. O dom de cura, capacidade de curar enfermidades. Operação de maravilhas, manifestações sobrenaturais. Profecia, que são as mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. Discernimento de espíritos, percepção espiritual. Variedade de línguas, falar em línguas desconhecidas. Interpretação de línguas, compreender e interpretar línguas faladas. Eu trouxe esses dons e agora, a partir de agora para frente, eu vou tentar fazer uma ligação com aquilo que a gente entende como lado espiritual da maioria desses temas aqui trazidos. Por conta, lá com Allan Kardec. Então ele foi desmembrando essas informações e traduzindo elas para uma linguagem espírita. Lógico, teve total apoio e assistência dos espíritos da época, o Espírito de Verdade e tantos outros. Então, da profecia, isso é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, porque assim, dentro de uma casa espírita, a gente trabalha igual o Sebastião, nós trabalhamos ali no Lar Espírita Francisco de Assis, com médios que vão desenvolvendo várias mediunidades. E a orientação é que temos que ter muito cuidado quando um médium tem alguma mensagem a ser passada para alguma pessoa que lá vai. Porque assim, primeiro, você tem que identificar a seriedade do espírito comunicante. É um espírito sério? É. Primeiro ponto, beleza. Segundo, o conteúdo da mensagem que vai ser passada. Como vai se passar uma mensagem dessa para a pessoa? Então, nós temos que ver o conteúdo da mensagem. E terceiro, a pessoa está preparada para ouvir a mensagem? Então, vocês entendem a seriedade de um trabalho de uma casa espírita sério? Não basta eu ouvir a mensagem aqui e chegar no fulano e falar, eu tenho uma mensagem assim para você. Temos que ter muito cuidado. Nós sabemos que existem vários níveis de espíritos, espíritos zombeteiros, espíritos de uma índole moral má, e às vezes o médium que não é vigilante, às vezes o médium que não é educado ainda, quando eu falei educado, preparado, ele se torna o quê? Um objeto na mão desses espíritos. E uma pessoa que vai na casa espírita, muitas vezes já está desesperada. É uma mãe que quer uma mensagem de um filho. É um filho, igual eu e meu irmão que perdemos minha mãe há 2 anos, espera uma mensagem da minha mãe. E se a pessoa chega de forma tão vulnerável, ela se transforma em alvo fácil de maus espíritos, mas também de maus médiuns. Médiuns que querem o quê? Alguma vantagem. Que vantagem? Às vezes, chamar a atenção para si. Às vezes, dependendo do tipo de pessoa, conseguir até uma situação financeira favorável, ou algum tipo de vantagem. E aí entra, dai de graça o de graça recebestes. E nós, no movimento espírita, trabalhadores, dirigentes, temos que ser muito observantes, observar bastante a conduta de determinados médios. A gente já identificou um ou outro já. A gente identifica. A gente identifica pela experiência, a gente identifica pela intuição espiritual, até mesmo pelo mentor da casa. Temos que ser vigilantes. O movimento espírita precisa resguardar sua credibilidade, que até hoje é intocável. Infelizmente, tivemos problemas com pessoas que se desvirtuaram da sua missão e se perderam pela ganância, pela vaidade, pela ambição. E esse é o perigo que corre um médium com extraordinários poderes mediúnicos. Não é todo mundo que consegue conduzir a sua missão de médium igual foi Chico Xavier, igual tem sido Divaldo Pereira Franco. Não é. Não é fácil. Muitas pessoas, eu queria ser um médium assim. Será que você está preparado? Será que você conseguiria sustentar essa carga tão pesada? Porque não é fácil a vida de um médium. Não é. Oração é operação de maravilhas.
manifestações sobrenaturais. Nós estamos falando de quê? De médios de efeitos físicos. Às vezes eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando com o pessoal em casa, mas isso aí denota uma importância de estudar para você entender quais são os tipos de mediunidade. Eu não vou aprofundar porque o tempo aqui é pouco, mas há médios que emprestam as suas condições para que o espírito possa se manifestar fisicamente, se materializando, movimentando objetos. Então, o que eles falam de operações de maravilhas lá, o apóstolo fala lá na Bíblia, nós traduzimos como médium de efeito físico, certo? Dom de cura. Nós já estamos falando de quê? Da mediunidade de cura. Quase todos, se não todos, temos essa capacidade da cura. Através do passe. Nós emprestamos a nossa energia para o irmão necessitado. É uma caridade, desde que ela seja feita de coração, sem intenções secundárias, de nenhum tipo de vantagem. Quando você conhece a seriedade de um passe espírita, né, do magnetismo e de tudo mais, é poderoso pela ferramenta que Deus nos faz. Fazei-me, Senhor, de mim instrumento de vossa vontade. E assim é o passe. E assim é o médio, né, de efeitos físicos, médio de cura, né, através do passe e tantos outros. Vejam bem, hein? O tanto que nós, todos nós, quem está em casa, vocês que estão sentados aqui, quem trabalha, né, no centro espírita, somos poderosos porque Deus nos dá essa condição. Mas cuidado com esse poder. O que é dado também é tirado. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, traz o seguinte: Jesus orienta seus discípulos a não cobrarem por aquilo que não pagaram. Lembra, viu, senhores médiuns, que nós somos devedores. Como nós vamos cobrar algo que estamos devendo para Deus? Para nós mesmos. Então, a orientação que Jesus deu aos discípulos para não cobrarem por aquilo que não pagaram. O dom que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios. Entre parênteses, os demônios temos como os maus espíritos, ou espíritos sofredores. Jesus recomendava que não fizesse desse dom um objeto de comércio ou meio de vida. Se Jesus, né, que foi o ser iluminado mais puro que pisou na terra, deixou essa orientação, meus queridos irmãos, porque que novamente, hoje, né, depois de 2024 anos, estamos incorrendo nos mesmos erros. Por que estamos fazendo mercantícia da fé? Por que quando falo nós? É porque eu quero generalizar o globo terrestre, eu não quero especificar, para ser injusto, não. Mas trazer o quê? Uma reflexão. É certo. É certo você cobrar por uma oração? É certo você cobrar por um passe? Não é. Está na Bíblia. Mas ignoram, porque não convém. Mas nós estamos aqui para falar, para refletir e para pensarmos com as nossas cabeças, não com a cabeça dos outros. Não é certo. E continuando, a prece também deve ser feita de forma desinteressada, sem cobranças, pois é um ato da caridade e não deve ser transformada em fórmula comercial. Deus não vende os benefícios que concede. Portanto, a justiça, bondade e clemências divinas não estão sujeitas a pagamento. Essa é a visão espírita, que eu admiro muito, de coração mesmo. Isso me traz uma paz interior tão grande, porque é uma esperança para tempos melhores, para um mundo melhor. Lembrando que o nosso planeta, né, está no processo de transição, de provas e expiações, para um mundo de regeneração, para um mundo melhor, ainda distante dos mundos perfeitos. Mas é um processo contínuo e evolutivo e você vai perceber isso em todas as partes, em todas as pessoas. Haverá burburinho, haverá resistência? Haverá. Mas contra a vontade de Deus não há resistência que vença. Tudo será derrubado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, Allan Kardec aborda a importância de não comercializar os dons mediúnicos. Aqui estão alguns pontos relevantes que nós levantamos. Desinteresse e caridade.
Os médiuns recebem a mediunidade como uma dádiva divina. E seu uso deve ser voltado para o bem. Então, atenção. Há muita confusão sobre o que é espiritismo. E muitas das vezes, nós, espíritas kardecistas, somos confundidos com outras linhagens, vamos falar espíritas, que vá de contra o que está sendo falado aqui. O espiritismo cristão, pautado nos ensinamentos de Cristo, baseado nas obras de Kardec, ela não cobra. A manutenção de uma casa espírita, senhores e senhoras, é feita pelos seus trabalhadores, ou por doações voluntárias e jamais cobradas em público aqui, por exemplo. É de coração. Nós, trabalhadores, mantemos as despesas básicas, donativos através dos nossos queridos e benfeitores, colaboradores, doadores, pessoas diversas, até de outras religiões, isso não importa. Nós recebemos e passamos para quem precisa. Somos pontes, somos intermédios. Médium quer dizer medianeiro. O médium, na essência da palavra, é isso. Ele é um intermediário do mundo de lá com o mundo de cá. Com os necessitados de um lado, com os necessitados do outro. Se somos intermediários, nós não vamos cobrar por isso. Nós vamos fazer de coração. Na caridade pura, simples e direta. Sem intermediários, sem interesse nenhum, a não ser ver a dor do próximo aliviado, ver a alegria num rosto já cansado pelo sofrimento da vida, de crianças que às vezes não têm seu pai, sua mãe, que vivem na miséria absoluta, que recebem um brinquedo, um carinho, um afago. Muitas vezes o que eles precisam é um abraço. É um abraço. E às vezes não tem o pai mais. Então quando uma figura masculina abraça, eles sentem ali por uma fração de milésimos de segundo a presença do pai, que um dia já foi embora, que Deus já levou, né? Então isso é caridade. Comercializar a mediunidade, seja por dinheiro ou fama, desvirtua o seu propósito original. É uma observação feita pelo Espiritismo. Aí vem outro item, a responsabilidade moral. Os médiuns têm a responsabilidade de usar seus dons com ética e discernimento. A caridade e a ajuda ao próximo deve ser o foco, sem interesses materiais. É por isso que nós batemos muito na tecla da conduta moral do médium. É a régua que te norteia na sua existência atual, como espírito encarnado, como trabalhador espírita e também como frequentador do movimento espírita. Conduta moral. Isso requer também o estudo e preparo. O desenvolvimento mediúnico requer estudo, prática e autoconhecimento. Esse autoconhecimento, meus queridos, está lá naquela, vamos falar naquela tríade, né? Ciência, filosofia e religião. Ciência porque tudo que os outros chamam de milagre, de fenômenos, nós chamamos, nós conceituamos isso como fenômeno, né, cientificamente explicado pelo Espiritismo. Foi isso que Kardec fez. Durante os anos que ele teve na Terra, ele estudou, ele experimentou e ele comprovou, né, o princípio de inteligência de cada fenômeno daquele que ele descrevia nas suas obras. Mas a filosofia que o Espiritismo fala não é a filosofia que eu devo ensinar a vocês, mas é o autoconhecimento para a sua vida. Você não tem que transformar o próximo, você tem que se autotransformar. Não se esqueçam que nós estamos aqui num planeta de forma transitória e temporária. Nós estamos aqui para evoluir. E o autoconhecimento, aliado à filosofia espírita, vai te trazer essa condição de você parar e pensar se o que você está fazendo é o certo, se é o correto, se é ético, se é moral, se eu estou prejudicando alguém ou se eu estou me auto-prejudicando. Então isso é a filosofia que é dita. Lembre-se de que a mediunidade é uma ferramenta para auxiliar na evolução espiritual e no amparo aos necessitados. Então, senhores médiuns, não esqueçam que a mediunidade é para a busca de uma evolução espiritual sua e também para o amparo aos necessitados. Outro ponto interessante na Bíblia, que também você não vai ver sendo tratado facilmente em outros lugares, por determinados líderes religiosos, é a destruição do templo por Jesus. É uma passagem bem emblemática, citada por mais de uma vez na Bíblia, e que nós trazemos aqui para fazermos uma reflexão.
é um evento significativo registrado nos evangelhos, em Mateus 21, 12 a 13 e Marcos 11, de 15 a 18. Jesus entra no templo em Jerusalém e expulsa os comerciantes e cambistas. Ele vira as mesas dos cambistas e critica a transformação do templo, que deveria ser uma casa de oração, né, tá entre aspas, em um covil de ladrões. Um covil de ladrões. Sua ação expressa indignação diante da corrupção e ganância que haviam se infiltrado no local sagrado. Essa atitude de Jesus reforça a importância da pureza espiritual e da verdadeira adoração. É muito forte essa passagem e bem atual. Tudo vê, tudo registra. E a conta vai chegar pela lei da causa e efeito. O que se faz, você tem que prestar conta. Principalmente quando você interfere na vida do próximo, do necessitado. Lá no Lar Espírita Francisco de Assis, toda segunda-feira, o Sebastião presidia lá uma reunião de estudo mediúnico. No segundo momento, nós recebemos na mesa, através dos médios, irmãos já desencarnados, de várias formas, desesperados, sofridos, necessitando de uma palavra, de um consolo. E cuidado, porque eles tudo veem, tudo sabem. E é onde entra a regra da moral do médium. Porque o médium que não tem moral é desmascarado de forma vexatória, vergonhosa, pelo espírito. Porque ele sabe quem é você. Se você tem autoridade moral ou não de falar alguma coisa, orientar ele ou tentar ajudar a pessoa que ele está acompanhando, porque muitas vezes a pessoa chega na casa espírita carregada de irmãos desencarnados. E aí começa a se dar passividade lá nos médios, através dos médios, e é um atrás do outro trazendo as suas aflições, mas ligado à pessoa. Ligado à pessoa. E é onde nós temos que ser vigilantes ao todo tempo. Como, Alex? Na boa conduta, na moral, no estudo, na oração, na prece, né? No trabalho devotado, gratuito ao próximo. Porque os espíritos sofredores, os espíritos menos evoluídos, eles vão te aproximar pela afinidade, pelo aquilo que você compaz com ele. Se você tem um comportamento de vida mais reto, você vai abrir campo para os espíritos de luz. E os espíritos menos evoluídos, esses vão ficar mais afastados. É uma proteção para você, é uma proteção para o próximo. Faça caridade, sempre. E sempre divorciado de qualquer tipo de interesse. Qual a visão espírita dessa passagem do templo? Simbolismo do templo. O templo físico em Jerusalém representava o sistema religioso da época, lá da época de Cristo. Mas tem muita semelhança com o que anda acontecendo hoje. Muita. Até pior. Porque naquela época se resumia dentro do templo. Hoje em dia consegue se avançar fora do templo, através das redes sociais, dos meios de comunicações que hoje estão aí à disposição de todos nós. Sua destruição, anunciada por Jesus, simbolizava o fim de uma era baseada em rituais externos e o início de uma nova forma de adoração. Tá. Rapidamente, rituais externos. Meus queridos irmãos, com todo respeito, mas quem estudou a Idade Média, né? Lá aquela parte da Idade das Trevas, que havia a venda de indulgências, né, de milagres, onde se falava que um dedinho de um osso de galinha era o dedo de São Francisco de Assis, e se enganava multidões. Hoje não se vê muito diferente, não. Não se vê muito diferente. Temos que ter cuidado. Eu volto a dizer, entre eu e Deus, eu não preciso de corretor da fé. Porque Deus deu essa capacidade para cada um de vocês, através da sua individualidade, numa prece sincera, fechada dentro do seu quarto, fazer uma conexão com o divino. Basta ser de coração. Jesus como caminho. Jesus afirmou: destruí esse templo e em 3 dias o reconstituirei. João 2,19. Ele estava se referindo ao templo do seu próprio corpo, que seria crucificado e ressuscitaria. Jesus se tornaria o caminho direto para Deus, dispensando intermediários, que eu acabei de falar. Não precisamos de corretores da fé. Mas temos que ter pessoas de bons exemplos. Sim, sigamos os bons exemplos do Chico Xavier,
né, de Madre Teresa, né, do Divaldo, de tantos outros. Sigamos os bons exemplos deles. Aí sim, é válido, né? Mudança de paradigma. A destruição do templo físico representava a necessidade na conexão interior com Deus. A verdadeira adoração não dependia mais de rituais externos, sacrifício, mas da transformação espiritual individual, né? Então eu convido a vocês a refletir. Só depende única e exclusivamente de cada um de vocês. A transformação, a evolução e a busca de Deus. Portanto, a visão espírita enfatiza a busca interior, a transformação e a conexão direta com o divino. Já estamos concluindo, meus queridos irmãos, e trago aqui a seguinte mensagem. A doutrina espírita, baseada nas obras de Kardec, exemplificado pelo trabalho de humildes trabalhadores da caridade pura e desinteressada, como a de Chico Xavier, devem ser seguidos à risca, divorciados de interesses particulares, seja de ordem financeira, seja de ordem pessoal. Quando eu falo pessoal, é a vaidade, né, o orgulho. Aos médios, a certeza de um compromisso assumido antes de reencarnar, ou seja, trabalhar sem visar vantagens. Aos frequentadores da casa, o cuidado de observarem a seriedade da casa e daqueles que trabalham na verdadeira causa espírita, que é do amor e da caridade. Deus abençoe a todos, a vocês que estão aqui presentes, aos trabalhadores dessa casa que eu também me sinto parte dela, né, meu irmão? Às vezes por questões profissionais, né, a gente fica muito na estrada, mas quando tem tempo a gente vem cá. A minha casa lá, o Lar Espírita Francisco de Assis, né, a minha gratidão, a você que está em casa. Nós temos pessoas que acompanham até do outro lado do mundo, né, no Japão. Temos um trabalhador nosso que está no Panamá, eu acho que está até de férias aqui no Brasil agora, que é o Luiz. Temos pessoas lá em Silvânia, Vianópolis e tantas outras cidades. Nosso muito obrigado. Espero que eu, né, possa ter trazido uma reflexão e convido a cada um a ser vigilante para que o movimento espírita não se perca, não perca essa essência tão bonita que é o trabalho devotado pela caridade, né, divorciado de interesses. Nós aqui somos apenas um grãozinho, né, nesse imenso mundo que Deus criou, cada qual com a sua importância, cada qual com a sua verdade. Estamos aqui para colaborar, né, e todos seguir rumo à evolução espiritual. Muito obrigado. Nesse instante, nós agradecemos o nosso querido irmão Alex Caetano, que sempre se coloca disposto a nos auxiliar aqui quando solicitado. O nosso muito obrigado. Eu, nesse momento, quero agradecer os internautas. Hoje eu vou fazer leitura aqui dos nomes. Elvis Seabra Alencar, Rosângela Riguchi, ela é a pessoa que está lá no Japão. Leico Cristina, também do Japão. Rosângela. Maria Lúcia, Madalena Vieira, Ellen Cunha, Elizabeth Tobias, Paulo Adorno, André Barcelos e Flaviane Barcelos, Leia Luz. A Leia Luz deixou uma mensagem que eu achei interessante aqui, ó. Vou ler essa aqui. Sou grata por essa oportunidade de participar destes ensinamentos tão valiosos. Também Leia Luz, Cirlandes, Aleico, Flaviane, Leia Luz, Rosângela, André Barcelos. Então, a nossa gratidão a todos esses queridos irmãos que à distância estão nos acompanhando. Pedimos que eles possam comentar e curtir o nosso canal, para que possa a mensagem espírita chegar ao maior número de pessoas possível. E nesse momento nós já vamos encerrando aqui a primeira parte, a parte aqui da palestra, e vamos dar sequência da segunda parte aqui nesse instante, em nome de Jesus.